paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 22 e versículo de número 31 ao 34, que vai nos dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos. Jesus, ele avisando a Pedro, o alertando, dizendo a Pedro que o inimigo queria peneirar aos discípulos e a ele como trigo. Mas Jesus tinha rogado ao Pai por Pedro, para que a fé de Pedro não viesse a desfalecer. Tem momentos que pensamos que somos fortes, tem momentos que pensamos que estamos preparados, mas são nesses momentos que precisamos vigiar e tomar cuidado. Quanto mais você pensa que está forte, ai, eu tô orando, tô buscando, agora eu tô sentindo mesmo que eu tô forte, aí é que você tem que tomar bastante cuidado. Porque são nesses momentos que nós somos tendenciosos a pensarmos que somos fortes e que não temos que receber o alerta de Deus. Porque Deus está falando, mas agora, momentaneamente falando, eu me acho forte. Então isso não faz sentido. Quantas pessoas deixaram de ouvir o alerta de Deus e até mesmo murmuraram pelo alerta que Deus trouxe, por aquilo que Deus falou, e depois viveram sérias consequências, como aqui no caso de Pedro. Pedro confiou na sua própria força e hoje Deus ele fala conosco de maneira clara através dessa palavra dizendo: não confie na sua própria força, porque você não é nada, você é falho, você é imperfeita e nós precisamos reconhecer isso diariamente para que a nossa fé não venha desfalecer, para que a gente não venha achar que é por causa das campanhas, do jejum, da oração. Não, porque eu sou mais santa, porque eu sou mais santo. E Deus está dizendo: cuidado. Cuidado, porque a soberba precede a ruína. Quando o Senhor te alertar, quando ele falar vigiar, e você pode no momento dizer assim: mas Senhor, não tem nada aqui humanamente falando que me faça cair. Mas escute a palavra dele, porque ele conhece o amanhã. O Senhor sabe de todas as coisas, irmãos. Declare comigo: quando Deus me alertar, eu vou dar ouvidos, porque ele sabe de todas as coisas. Quando Deus me alertar, eu vou dar ouvidos, porque ele sabe de todas as coisas. Você observa aqui que Simão estava tão cego, mas tão cego, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, estava dizendo para ele, irmãos, o que estava acontecendo no reino espiritual, que o diabo estava querendo destruir a vida de Simão, mas Simão não deu ouvidos. E tem momentos que estamos tão cegos que Deus está nos alertando, está falando, e nós ficamos assim, irmãos: ah não, Senhor, mas isso aqui não vai acontecer comigo, não é para mim. Foi isso que Simão, ele falou. Ele disse: todos podem te negar, mas eu não vou te negar. Ou seja, eu estou forte, eu confio na minha força, eu confio nas orações que eu faço, eu confio no jejum que eu jejuo. Cuidado. A sua força tem que estar no Senhor e nós temos que ter humildade para ouvirmos e atentarmos ao que o Senhor nos alerta. Porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. O que era que Simão estava sendo aqui, irmão? Soberbo. Ele estava achando que o Messias estava errado no que estava dizendo. Mas Jesus sabia o que estava para acontecer. Irmãos, não ia demorar muito não. Simão iria negar a Jesus. Jesus já sabia o que estava preparado. Se Simão parasse para dar ouvidos, aquilo poderia ter sido evitado. Quantas coisas, se a gente parar para dar ouvidos à voz de Deus, podem ser evitadas. Quantos choros amargos podem ser evitados na minha e na sua vida se nós pararmos para dar ouvidos dizendo: Senhor, eu não estou entendendo por quê. Senhor, eu não estou entendendo para quê, mas eu vou ouvir a tua direção e vou obedecer. Eu não tenho que entender por quê nem para quê, mas eu tenho que obedecer. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor está me designando, mesmo que eu não esteja entendendo momentaneamente o que o Senhor está fazendo ou falando.
Jesus, irmãos, deixou bem claro que ele havia rogado ao Pai por Simão, para que a fé de Simão não desfalecesse. Ou seja, Simão não estava edificado sobre a rocha. Se Jesus não rogasse ao Pai por ele, tenha certeza que ele iria ter a fé desfalecida. Mas Jesus teve misericórdia dele e rogou por ele. E Jesus ainda diz mais: quando te converteres, olha só. Simão não estava convertido, andava com Jesus. Viveu com Jesus, viu milagres. Mas não estava convertido. E a Bíblia nos deixa claro, irmãos, que quando Simão escuta aquelas palavras, ele não gosta. Às vezes, quando o Senhor nos repreende, nós não gostamos. Tem gente que é assim, irmãos, quando vê que a palavra é de repreensão, pula logo o vídeo. Quando vê que a palavra é de repreensão na igreja, diz: eu não gostei do culto. Só que nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor, ele adverte, que o Senhor nos alerta. Por quê? Porque ele nos ama, ele não quer que a gente caia em tentação. Havia um alerta de Deus. Qual era de Simão aqui? Olhe, Jesus está alertando, ele está falando: peraí, eu não acho que eu sou forte o suficiente, nem posso achar, então eu tenho que ouvir o direcionamento de Jesus e eu tenho que fazer conforme o que ele está falando. Se ele está dizendo que eu não estou preparado, eu tenho que buscar preparação. Se ele está dizendo que eu não sou forte o suficiente, é sinal de que ele sabe o que está me aguardando ali na frente. Não demora muito, não. Naquela mesma noite, irmãos, naquele mesmo dia ali, Simão negou a Jesus. Porque Jesus sempre sabe por que está nos alertando. A gente não vê o amanhã, a gente não vê daqui a algumas horas, mas Jesus vê. Jesus sabe de todas as coisas. Então, quando o alerta vem para a nossa vida, nós precisamos nos apegar, ouvir e colocar em prática o que Jesus está falando. Declare comigo: eu vou ouvir o que Jesus está falando e vou colocar em prática. Eu vou ouvir o que Jesus está falando e vou colocar em prática. Eu quero que Simão tinha que fazer aqui: vigiar e procurar se converter. Porque ele ainda não estava convertido. Tem gente que vai para a igreja, tem gente que tem cargo, tem gente que canta, que prega, que pastoreia, mas ainda não está convertido. E Deus está dizendo para você hoje: eu tenho uma obra contigo, mas cuidado. Cuidado com aquilo que o inimigo tem tentado armar no meio do caminho para você, porque você ainda não está preparado. Você ainda não está preparado. Tem gente, irmãos, que quer fazer a obra de Deus, mas não busca uma preparação. Não busca estar preparado e preparada. Aí no primeiro vento que vem não suporta e cai. Por quê? Porque não está com a casa edificada sobre a rocha. Não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Aí já quer entrar na igreja, já quer começar a pregar, já quer começar a cantar, já quer começar a fazer as coisas. Deus está dizendo: calma. Edifica a sua casa primeiro sobre a rocha. Busca se converter primeiro. Busca fazer a minha vontade. Busca santificar. É por isso, irmãos, que tem muita gente que começa até bem, mas depois acaba caindo. Porque não suporta o peso das lutas, da dificuldade, da perseguição, da tentação. Por quê? Porque não foi preparado para aquilo. Porque não foi preparada para aquilo. Vivemos em um tempo que precisamos vigiar até com isso. Porque as pessoas estão tão acostumadas com fast food, com as coisas que são feitas rápido, que elas estão esquecendo do processo que é necessário passar. Tem gente que assim, irmãos, aceita Jesus hoje, amanhã já quer ser pastor. Aceita Jesus hoje, amanhã já quer ser pregadora, já quer cantar. Irmãos, nós primeiro precisamos buscar nos converter. Senhor, me limpa, me purifica. Eu primeiramente preciso buscar a minha santificação. E não achar que eu sou forte, não achar que eu nunca desvio, não achar que eu sou... Não, eu não sou nada. Simão achou que ele era. E aqui está o perigo: achar que nós somos alguma coisa. Declare comigo: eu não sou nada, e compreendo isso. Jesus é que me fortalece. Eu não sou nada, e compreendo isso. Jesus é quem me fortalece. Jesus, irmãos, é quem traz o fortalecimento para mim e para a sua vida. É Jesus que segura na minha mão para que a gente não caia, para que a gente não desvie, para que a gente não venha esmorecer. É por causa dele que estamos de pé. É por ele. Tudo é para a glória do nome dele, nada é sobre nós. Quando pensamos que é sobre a nossa própria força, acontece com a gente o que aconteceu com Simão aqui. Acabamos caindo. Por quê? Porque não reconhecemos que é sobre o Senhor. Nós somos falhos, a nossa natureza é falha. Simão não compreendia isso, mas depois que ele passou pelo que Jesus falou, ele passou a entender que as coisas não eram como ele achava que tinha que ser, e que ele não era melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém.
Eu não sou melhor que ninguém. Você pode ser pastor, você pode ser missionária, você pode ser quem for, irmãos. Você não é melhor que ninguém. Você está dentro de um corpo corruptível e precisa entender que Deus te alerta para você não cair, porque Ele sabe os tropeços que estão no seu caminho. Ele sabe as tentações que tem ao seu redor tentando lhe destruir, porque o inimigo das nossas almas, irmãos, ele fica o tempo todo querendo nos destruir. Olha a fala de Jesus. Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Ou seja, o inimigo quer destruir a fé de vocês. Essa é a intenção de Satanás. Você vê aqui, ó, o próprio Jesus falando isso. A intenção do diabo é o quê? Destruir a nossa fé. A intenção do diabo é nos peneirar a ponto, irmãos, da gente não suportar e acabar esmorecendo. Esta era a vontade dele para com Simão e com os discípulos. E para conosco também não é diferente. Se a gente não vigiar, o diabo tem brecha e ele acaba conseguindo nos peneirar. Então faltou aqui o que? Vigilância de Simão, humildade. De dizer, Senhor, realmente, né? Se o Senhor está dizendo que eu não estou convertido, eu preciso fazer o quê para que isso mude? Eu preciso fazer o quê para uma mudança acontecer, não somente exterior, mas interior? Porque tem muita gente, irmãos, que se importa com o que é exterior, mas esquece do que está dentro. A mudança de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã, vem de dentro para fora. Deus, ele não quer somente, irmãos, adoração superficial. Ele não quer somente mudança do lado de fora. No exterior ela mostra que é crente, mas por dentro não mostra, não adianta nada. O Senhor, ele quer uma mudança de dentro para fora. Porque quando o lado de fora estiver mostrando, dentro, irmãos, já está transformado. O Senhor não nos chamou para sermos sepulcros caiados, pessoas que só têm aparência, mas por dentro não tem mudança. Por dentro não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Simão, quando escuta aquela advertência, ele responde, versículo 33, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Eu estou pronto, Senhor, para o que o Senhor designar para a minha vida. Mas Jesus estava dizendo que antes, que ele não estava pronto. Se Jesus disse que não está pronto, é porque não está. Se Jesus disse que não está preparado é porque não está. Mas, irmã, eu acho que eu estou, você acha. Mas se Jesus disse que não, é não. Porque ele lhe conhece melhor do que você mesma. Melhor do que você mesmo. Declare comigo, Jesus me conhece melhor do que eu mesmo. Jesus me conhece melhor do que eu mesmo. Jesus te conhece. E ele sabe muito bem o que tem te cercado para tentar lhe destruir. Ele sabe muito bem aquilo que vem vindo para poder destruir a você, a sua fé. Por isso esteja vigilante. Nós que servimos a Deus, irmãos, precisamos vigiar. Vigiar porque o inimigo das nossas almas, ele vai tentar destruir os propósitos de Deus. Quando uma pessoa faz a vontade dele, ele não se levanta contra essa pessoa não, porque a pessoa já é do reino dele. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, precisamos ter uma vigilância dobrada. Por quê? Porque o inimigo vai tentar contra nós para tentar nos destruir, para tentar nos derrubar. Qual era a vontade do inimigo para com os discípulos e Simão? Destruir. Derrubar, peneirar a ponto deles não suportarem, não estarem preparados, irmãos, e se perderem. Mas a Bíblia diz que Jesus rogou ao Pai por Simão. Porque Jesus bem sabia o que estava para acontecer. Quando Jesus lhe alertar, não seja alguém que busca entender, mas diga amém, Senhor. Eu sei que o Senhor sabe o que está para acontecer, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Você vai ver aqui Jesus dizendo, versículo 34. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Ou seja, Simão, Pedro, daqui a pouco você vai ver as minhas palavras se cumprindo e você vai ver que você não estava preparado. E você vai ver que eu vejo melhor do que você. Deixe Deus lhe preparar, meu irmão. Deixe Deus lhe preparar, minha irmã. Deixe Deus lhe repreender se preciso for. Deixe Deus te advertir, deixe Deus te alertar, deixe Ele trabalhar como Ele sabe. Não ache que isso é porque Ele não te ama. Não ache que isso é porque Ele não se importa contigo, não. Muito pelo contrário. Isso é porque Ele te ama tanto que não quer te perder. Isso é porque Ele te ama tanto, Ele se importa tanto com você, que Ele não abre mão daquilo que Ele tem contigo. E por isso Ele te alerta, e por isso Ele diz, minha filha, vigia.
Meu filho, vigia, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. E quando eu te alerto, não é para tua vergonha. Quando eu te alerto, não é para tua dor nem para o teu sofrimento. É para que você não venha chorar amargamente. É para que você não venha passar por dores, por adversidades que você poderia muito bem evitar se vigiasse. Declare comigo, eu vou vigiar, porque tem dores que Deus quer me livrar. Eu vou vigiar, porque tem dores que Deus quer me livrar. Escute a voz de Deus e vigia. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Esteja vigilante, porque Deus, ele sabe que o inimigo tem armado contra ti. E para que a tua fé não desfaleça, escuta a voz de Deus, vigia e ora em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra que é um alerta. É um alerta dos céus, Pai. É o Senhor dizendo vigiai. Vigiai com os pratos, vigiai com as amizades, vigiai com as conversas. Esteja vigilante por esses dias, porque o inimigo está querendo armar ciladas contra ti. Mas eu sou o Senhor que estou te alertando para que para que você esteja vigilante. O Senhor diz para você, eu vejo o que você não vê, por isso esteja aí alerta e sensível à minha voz. Não tome isso como algo que eu estou falando somente para te amedrontar, mas é para te alertar. Tem muita gente que pensa que uma palavra como essa é só para causar medo, mas não é não. É Deus alertando porque ele vê aquilo que a gente não vê e ele mesmo quer nos livrar daquilo que o inimigo arma contra as nossas vidas. Deus, obrigada. Obrigada porque eu creio que o Senhor vai nos livrar. Eu creio, Pai, que o Senhor está rogando ao Pai por nós para que a nossa fé não venha desfalecer. Senhor, tira de nós todo orgulho, toda vaidade, toda soberba, toda prepotência de pensarmos que somos fortes, porque aqui entendemos, Pai, que não somos fortes, mas o Senhor é que é forte. Nós não podemos, nós não somos, nós não fazemos, mas o Senhor tem, o Senhor pode, o Senhor é, o Senhor faz, e toda honra e toda glória é tu, e somos dependentes de ti. O que Simão precisava entender diariamente era a dependência, rabasto candaraia, que ele tinha do Senhor. Ele precisava entender que ele era dependente, que possamos entender, Pai, que não é sobre a nossa própria força, porque nós não nos livramos de nada, mas é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos guarda, que nos protege, é por causa do Senhor que estamos de pé. Pai, eu te peço, meu Deus, segura na nossa mão para que a gente não venha tropeçar, não venha cair. E não deixa, Pai, que a nossa fé venha desfalecer, porque tu sabes o que o inimigo está armando contra cada um de nós, Pai. Eu creio no livramento em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus é um Deus que traz o livramento para os seus filhos. Todos aqueles que recebem o alerta do Senhor de forma humilde, compreendendo, Senhor, eu entendo que não é sobre a minha força, eu entendo que não é sobre aquilo que eu faço, mas é sobre a tua palavra. Eu entendo que é o Senhor que me sustenta, que me fortalece. Todos esses que reconhecem, irmãos, recebem o livramento dos céus para a vida deles, mas aqueles que acham que é a força do braço deles, que é o jejum, que é o tempo de cristão que eles têm, que é a oração que eles fazem, eles acabam perecendo. E hoje Deus diz para você, não seja como Simão, que aqui não vigiou, mas seja como alguém que escuta o meu alerta e vigia, porque você é carne, é falho, é falha, é imperfeito, é pecadora, e nós precisamos diariamente estar alerta, porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca de ser quem ele é. Por isso Deus hoje está nos instruindo a vigiarmos. Esteja vigilante, porque Deus quer trazer grandes livramentos para a sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra e este livramento para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, declare amém e vigie, porque Deus sabe de todas as coisas e Ele vê o que você não vê. Deus te abençoe.